Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Bit by Bit, onde a gente revisa as notícias mais importantes do dia para os mercados. Já vamos abrir falando do Boletim Focus, que revisou pela 32ª semana consecutiva a previsão do IPCA para 2021. Agora a expectativa é que a gente feche o ano em 9,77% de inflação. Para o PIB, mais um reajuste para baixo, a 5ª semana consecutiva de reajuste para baixo. Agora esperam um crescimento de apenas 4,88% do PIB. A expectativa da Selic se mantém para que ela feche em 9,25% ao ano. Já para 2022, a expectativa do IPCA subiu de novo para 4,79% e a expectativa do crescimento do PIB diminuiu mais uma vez pela 6ª semana consecutiva para 0,93% no ano de 2022. A previsão da Selic para 2022 se manteve em 11% ao ano. Agora vamos falar da prévia do PIB, o IBC-BR, divulgado pelo Banco Central, que indica uma queda de 0,14% no terceiro trimestre e uma possível recessão. O índice de atividade econômica, considerado a prévia do PIB, registrou uma queda de 0,14% no terceiro trimestre. O resultado divulgado nesta terça-feira pelo Banco Central foi calculado após ajuste sazonal, uma espécie de compensação para comparar períodos diferentes. Isso se dá após retração também nos 3 meses anteriores, entre abril e junho desse ano. Então aqui a gente vê que a gente cresceu no quarto trimestre de 2020, no primeiro de 21, no segundo de 2021 a gente já caiu 0,35% e agora mais 0,14%. Uma variação mensal está aqui o gráfico de variações. No acumulado dos 12 meses até setembro de 2021, há uma alta de 4,22%. E agora mais um pouco do cenário político brasileiro. Os senadores dizem ao STF que o governo descumpriu a ordem para suspender o orçamento secreto. O plenário do STF referendou a decisão da ministra Rosa Weber, que mandou suspender os pagamentos das chamadas emendas de relator. Senadores Randolfo Rodrigues e Humberto Costa enviaram nesta sexta-feira, dia 12, ao STF uma petição na qual pedem punição do presidente Jair Bolsonaro e do presidente da Câmara Arthur Lira por suposto descumprimento da decisão da ministra Rosa Weber, que suspendeu o orçamento secreto. Com base em reportagem da quarta-feira, dia 10, da revista Piauí, os parlamentares relacionaram 21 pagamentos, que somam 5 milhões, que teriam sido efetuados por vários órgãos federais após a decisão da Rosa Weber. Na petição, os senadores afirmaram que foram realizados diversos eventos relacionados ao empenho, liquidação e pagamento após a decisão da ministra. Pediram a ela a adoção de medidas que entender pertinentes, entre as quais exemplificam a aplicação de multa, apuração do suposto descumprimento da decisão e responsabilização de agentes públicos, entre os quais Bolsonaro e Lira. Agora falando do cenário internacional, na cúpula do COP26, países entram em acordo após mudança de último minuto sobre carvão. Houveram dificuldades para resolver os principais pontos, como a diminuição do uso de carvão, subsídios para combustíveis fósseis e suporte financeiro para países de baixa renda. O encontro da ONU em Glasgow era tido como a última e melhor oportunidade da humanidade de manter vivo o importante objetivo de 1,5 graus Celsius, acordado no Acordo de Paris. Negociadores de quase 200 países entraram em um acordo para tentar prevenir os progressivamente piores e potencialmente irreversíveis impactos ambientais. A Índia, um dos principais queimadores de carvão, no último minuto mudou a linguagem do acordo de phase out, que seria diminuição até terminar o uso, para phase down, que seria apenas uma diminuição do uso de carvão. Depois de objeções iniciais, os países acabaram concordando. E agora falando especificamente dos Estados Unidos, o presidente Biden assinou a lei bipartidária de infraestrutura no valor de $1 trilhão. Em outros episódios a gente já tinha falado no que seria investido esse valor ao longo de 10 anos, né? Transporte, rede de eletricidade, rede de internet, ruas, avenidas, pontes. Então eu trouxe aqui só pra gente lembrar que foi aprovado, agora tá decidido, esse era o último passo, e mais esse estímulo da economia americana estará acontecendo. Passando agora para o cenário corporativo, o Traders Club compra participação de 20% na gestora DXA por 20 milhões. Fundada em 2012, a DXA tem mais de 1 bilhão sob gestão e busca investir em empresas inovadoras da economia real do Brasil. Já investiu em empresas como Z-Dog, Green People, Modern Logistics e Nomo. Em comunicado separado, a Traders Club também afirmou que comprou a Crypto Hub. O Hub tem aproximadamente 2.000 clientes e passa agora a ser chamado de TC Crypto. Até então, o Hub funcionava em um modelo que 60% da receita líquida era distribuída aos sócios. Com a aquisição, passa a ser consolidado integralmente dentro dos resultados do Traders Club. O Conselho de Administração do Traders Club ainda aprovou em reunião o aumento do limite do programa de
recompra de ações de 1 milhão para 2 milhões de papéis, bem como prazo máximo para até 15 de novembro de 2022. Agora vamos ver o resultado da Vibra Energia, antiga BR Distribuidora, que tem lucro de 598 milhões de reais no terceiro trimestre, uma alta de 78,5% ano a ano. De acordo com a companhia, o resultado foi influenciado pelo maior lucro bruto no período, em decorrência das maiores volumes vendidos e maiores margens de comercialização. Além disso, eles tiveram um resultado não recorrente positivo de 162 milhões de reais, referentes a imposto de renda e contribuição sobre o lucro líquido. De julho a setembro, ela teve um EBITDA de 1,185 bilhão de reais, uma alta de 42% em relação ao mesmo trimestre do ano passado. A margem EBITDA ajustada ficou em 3,3%, uma queda de 0,6 ponto percentual. O volume de vendas cresceu 16,6% em relação ao trimestre anterior, para 10,3 mil metros cúbicos. Já na comparação anual, o aumento foi de 9,2%. Em comunicado divulgado junto com os dados do terceiro trimestre, a Vibra destaca o potencial de biocombustíveis, como gás natural e energia elétrica, principalmente de fontes renováveis, que, segundo a empresa, deverão ganhar importância nos próximos anos e ocupar parcela crescente do portfólio de negócios. Agora vamos falar da Cosan, teve lucro recorde, crescendo 10 vezes no terceiro trimestre, impulsionado pelo IPO da Raízen e a aquisição da Biosev. Ela teve um lucro líquido aos controladores de 3,26 bilhões de reais no terceiro trimestre, 10 vezes acima do valor registrado no mesmo período de 2020. Segundo a companhia, foi o maior resultado líquido da história. O montante considera todos os efeitos extraordinários impactados pelos ganhos líquidos sobre os efeitos do IPO da Raízen e da incorporação da Biosev concluída pela Raízen. A receita líquida avançou 85,5% em relação ao ano passado, chegando a 6,89 bilhões de reais. No critério pro forma, a receita somou 31,01 bilhões, um crescimento de 59%. O EBITDA pro forma chegou em 3,4 bilhões entre julho e setembro, uma alta de 6,7%. O montante foi puxado pela Raízen, que teve EBITDA ajustado de 1,8 bilhões no período, um avanço de 63% em meio aos melhores preços de etanol. O nível de alavancagem medido por dívida líquida e o EBITDA ficou em 2,1 vezes, 0,7 abaixo do registrado no segundo trimestre desse ano, e a geração de caixa líquida foi de 8,3 bilhões. De acordo com a Cosan, o critério pro forma foi adotado para apresentar os resultados financeiros consolidados das controladas diretas e 50% do resultado da co-controlada Raízen, que por sua vez inclui os resultados da Biosev. E para finalizar o cenário corporativo, temos aqui a notícia que o Mercado Livre captou 1,55 bilhões de dólares em oferta adicional de ações num follow-on. Papéis da Magalu, Via e Americanas têm seção forte de queda. O follow-on veio com um desconto de 5% em relação ao fechamento da última segunda-feira. O Mercado Livre planeja utilizar os recursos levantados em propósitos corporativos gerais. A empresa, cujo crescimento tem sido acelerado desde 2020, continuou a atingir marcos no terceiro trimestre. No e-commerce, registrou um volume recorde de mercadoria bruta de 7,3 bilhões de dólares, enquanto a carteira de crédito do Mercado Pago cresceu para mais de 1,1 bilhão de dólares. Após levantar capital, o Mercado Livre poderia investir mais em logística, expandir serviços e produtos, e também aumentar seu poder de barganha em estoques. Em breve comentário, a XP destacou que vê a notícia como negativa para as empresas do setor de e-commerce, uma vez que dá maior liquidez para o líder de mercado no Brasil, que deve adicionar pressão à competição no país. Agora vamos ver as principais altas do Ibovespa no dia de hoje. Em primeiro lugar, Suzano, subindo 3,5%. Logo em seguida nós temos Petrobras subindo 1,5%, Pão de Açúcar, o grupo GPA subindo 1,45%, CCR subindo 0,69% e a Telefônica Brasil, a nossa Vivo, subindo 0,45%. Dentre as quedas, ai meu Deus, vamos lá, Magalu despencando, derretendo completamente mais um dia, caindo 12,11%. Localweb caindo 11,41%. Americanas SA caindo 9,63%, GetNet caindo 8,57% e Melius caindo 8,01%. Só para complementar as varejistas aqui, a Via caiu 7,73%. No mapa da S&P 500 a gente já vê o setor de tecnologia performando bem, serviços de crédito, as principais estão indo bem, mas o setor financeiro como um todo está mais ou menos. Destaque aqui para Tesla subindo 4,08%, o segmento de diagnósticos dentro da saúde também indo bem hoje. E vamos passar para os fechamentos. O Ibovespa fechou caindo 1,82%. Nosso índice ESG caiu 2,44% e as small caps caíram 3,67%. Chegando no IFIX eu tenho que inventar uma coisa nova para falar, porque eu não aguento mais dizer que o nosso índice de fundos imobiliários só sabe sangrar. Hoje caiu mais 0,19%.
Na madrugada, o índice de Hong Kong performou muito bem, subindo 1,27%. O índice da Alemanha subiu 0,61%, fazendo máximas históricas. O S&P 500 não chegou a fazer máximas históricas, mas subiu 0,39% hoje. O ouro em reais deu uma caidinha de 0,46%. E para completar a desgraceira do dia de hoje, o Bitcoin também está caindo 4,81% até o momento. Chegou a ficar aqui abaixo dos 60 mil dólares, acabou recuperando um pouquinho, mas ainda assim um dia relativamente vermelho para o Bitcoin. E como a gente já sabe, quando o Bitcoin cai forte, as altcoins caem mais. Cardano caindo 5,9%, Ethereum caindo 6,82%, Polkadot caindo 8,06%. A Engine até que está se segurando bem, caindo 4,71%, chegou a cair bem mais, mas recuperou bastante. Quem tá performando bem hoje é a Avalanche, que apesar de ter aberto o dia com uma queda forte acompanhando o Bitcoin, quando ele começou a recuperar, ela já virou pro positivo e vem subindo 4,71% hoje. E a pedidos, vamos olhar aqui também para Singularity Net, a AGIX, hoje caindo 8,72%, tentando pegar esse último respiro de suporte aqui. Chegou a vir um pouco abaixo, agora no momento está acima, mas graficamente não tá bonito para Singularity Net não. E bom, o Bit by Bit vai ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever, de dar aquele like e até amanhã.